Que eu e Thales, nós namorávamos e já tinha um tempo, né? E a gente planejava casar, ter filhos, então eu parei um pouco os remédios e engravidei no mês seguinte. Então a gente levou um susto e imediatamente a gente já começou a planejar e a gente antecipou o casamento. E aí a Laura foi uma criança muito festejada, a gente fez uma super festa de casamento. E aí já comprou as roupinhas, né? Começou a planejar a chegada dela. Quando a gente recebe o positivo, você já imagina tudo, né? A gente já pensava como que ia ser o parto, a gente já começou a se preparar para a vida dela, né? Você já começa a fazer planos e pensar onde o filho vai estudar, como que vai ser a formação. Então, o que nós sentimos foi esse susto de alegria, né? Assim, eu tô grávida. E aí já começou esse trajeto de planejamento mesmo, né? Para a vida com ela. Então, nesse momento a gente sentiu que era uma família e que tinha começado ali com a vida da Laura chegando. Foi uma gestação bem tranquila. A Laura era uma bebê que tinha peso normal, eu não tinha nenhuma complicação de pressão alta, trombofilia, nada. E eu trabalhei até a última semana, então foi uma gestação, né, bem acompanhada. A gente tinha aí uma obstetra que acompanhava desde o início, né? Quando eu efetivamente entrei em trabalho de parto, eu estava já gestante de 39 semanas e 3 dias, a obstetriz veio em casa e falou: olha, agora é trabalho de parto, você pode ir pro hospital que a médica tá lá. Então a gente já foi com as malinhas, já esperando que ela nascesse, né? Porque 2 dias antes tinha ali um cardiotoco perfeito, tudo bem. E aí quando chegamos no hospital, aí nós descobrimos que ela não tinha mais vida. E foi assim, a técnica do ultrassom falou: não tem batimentos cardíacos. Então a gente ficou exatamente com esse silêncio, né, que a gente tá aqui, assim, não entendendo o que significava não ter batimentos cardíacos, porque a gente estava pronto para receber a Laura e a gente perguntou várias vezes o que isso significava, né? E aí, quando ela falou que ela não tinha vida mais, eu entrei em estado de choque. O que eu pensava? O que eu tinha feito para isso acontecer, né? O que tinha acontecido nos últimos 2 dias para ela ter morrido se ela estava bem? Então, acho que o primeiro pensamento foi esse, assim, o que aconteceu, por que está acontecendo comigo? E a sensação que dá é que você quer morrer junto. Eu só lembro que tudo foi resolvido pela obstetra e o meu companheiro Thales. Então, teve uma hora que ela me perguntou, falou: olha, o trabalho de parto não tá evoluindo, né, normal, então a gente vai para uma cesárea. E aí eu falei: tudo bem, porque nesse momento você já se sente morta, né, um pouco morta ali, um pouco fora, né. Eu me lembro que ela perguntou se nós gostaríamos de vê-la, ela falou que seria indicado, né, e nós dissemos que sim. E ela trouxe a Laura, aí a Laura ficou um pouco no meu colo. Como eu tinha recebido anestesia para cesárea, não conseguia segurar muito, né? Então ela ficou um pouquinho ali. E depois eles, 5 minutos, eles já tiraram e levaram ela para uma mesa que é onde limpa o bebê, prepara o bebê, né? Para ir depois pro IML. Eles imediatamente me levaram para uma ala de recuperação da cesárea. Essa ala de recuperação da cesárea é na ala de parto. Então, todas as mulheres que estavam ali parindo, né, os bebês nascendo,
Eu fiquei ouvindo a noite inteira, porque o Thales teve que ir para o IML, teve que ir até a delegacia, fazer o BO, boletim de ocorrência. Quando morre um bebezinho que a gente não sabe a causa da morte, você precisa fazer o boletim de ocorrência e você precisa sepultar esse bebê. E aí o Thales, claro, foi cuidar de todos esses trâmites, fez o boletim de ocorrência, cuidou do sepultamento. Enquanto isso, eu fiquei essa madrugada inteira ouvindo esses bebês nascendo. Então, acho que a gente fala de pesadelo porque realmente é um pesadelo, né? Você já teve, assim, a pior coisa da sua vida, que é perder um bebê, perder um filho, e você ainda passa por muitos traumas, né? Então, ouvir outros bebês nascendo, ficar ao lado de mulheres amamentando, tudo isso são camadas de trauma que se somam. E no meu caso eu achei que eu ia enlouquecer. Realmente, quando ele chegou, já era de manhã, eu pedi para ele, pelo amor de Deus, me tira daqui. Quando eu fui para casa, minha família tirou tudo do quarto, né? Porque como a gente já tinha deixado tudo pronto, né? As coisinhas dela, eles acharam melhor que eu não entrasse no quarto com tudo ali. E no dia eu achei bom, mas um pouco depois ficou uma sensação de que aquilo não tinha acontecido. Sabe quando você volta para casa e tem uma interrupção da vida mesmo? Então, o quarto estava branco. Ninguém falava o nome dela. Assim, era como se não existisse, né? Claro, obviamente, para me poupar, para não me deixar triste, para não me fazer chorar, né? Eu voltei a trabalhar com 1 mês. Então eu estava com uma cesárea, eu ainda enfaixava os seios porque vazava leite. E se você pensar, né, que uma mulher tem pelo menos 4 meses de licença por uma questão de retorno do corpo, né, de cuidados necessários. Então eu comecei a voltar a sair de casa depois de 1 mês, porque antes eu não saía da cama, não conseguia sair da cama. O Thales trazia comida, me falava vai tomar banho. Então era muito assim esse lugar de não conseguir levantar mesmo. E quando eu voltei com 1 mês do trabalho, eu parecia um zumbi. Eu chegava assim no trabalho e às vezes eu ficava olhando para a parede, as pessoas não entendiam, porque não tinham a dimensão mesmo, né? Eu acho que quem não passa por isso, realmente é difícil você exigir que a pessoa tenha uma empatia, né? Nesse lugar de entendimento, assim, do que é perder um bebê. Mas eu acho que por conta da medicação, era uma vida, sabe, no automático. Você fala, bom, vou tomar um remédio para acordar e viver o dia, vou tomar um remédio para dormir. E foi assim por uns 2 anos, mais ou menos. É como se você estivesse sobrevivendo mesmo, né? Não tivesse ali uma intenção de vida, um propósito, porque o que tinha não tá mais ali. Quando eu engravidei, 1 mês antes, eu tinha pensado, idealizado o projeto do Instituto, que na época era a Casa Mães para Sempre. Era em 2017, e aí eu tinha ido para um retiro de silêncio. A gente combinou de ficar um tempo separados, né? Até para entender, né, o lugar da relação ali, para onde ir. E aí eu voltei desse retiro e falei, nossa, Thales, eu tive um insight de que eu preciso andar, né, com fazer esse projeto acontecer, né, que era esse projeto que eu tinha visualizado nesse retiro, de um lugar onde as mães, os pais, as famílias pudessem se encontrar, pudessem falar dos seus bebês. E 1 mês depois eu engravidei do Gael. E aí a gente já estava assim, né, com medo, claro, mas já nesse processo de reconstrução da relação, né, de ter um novo filho. Então a gente estava com medo, mas a gente ficou muito feliz. E eu deixei o projeto da Casa Mães para Sempre, adiei para depois,
porque eu tinha muito essa vontade de viver essa nova história, né, com a completude que ela merecia, né? Então eu falei, não, esse projeto ele vai acontecer, mas agora é uma nova vida, é uma nova história, então a gente partiu para a gestação do Gael muito munidos dessa esperança, né, de que tudo fosse dar certo, de que não, né, acontecesse o mesmo. Nós começamos o projeto social em 2019, como Casa Mães para Sempre. E o projeto começou como um pilar mais de acolhimento, né? De ouvir as pessoas, de acolher as pessoas. Em 2020, nós começamos uma formação de profissionais, né, para a humanização do luto. E a gente já tinha a intenção de virar ONG. Então, em 2022, no começo de 2022, nós viramos ONG. E aí se desenvolveram todas as outras frentes, né, do nosso trabalho. E a questão das identidades, né? A gente vê muito a identidade dela. O projeto Tecendo Amor surgiu no começo de 2024, quando a gente recebeu um pedido de uma roupinha pequena por conta do nascimento da Lelê. A Lelê nasceu prematuramente e não sobreviveu. E aí a gente foi em busca de roupinhas de boneca e nenhuma roupinha servia. E aí a gente decidiu confeccionar com crochê. Eu sou crocheteira, além de psicóloga, sou crocheteira. E o crochê surgiu como uma alternativa pra gente confeccionar essas roupinhas que coubessem nos bebês. Atualmente, o projeto está em muitos estados do Brasil. A gente começou com pedidos para São Paulo e para Juazeiro do Norte, no Ceará. E aí esse pedido, né, teve um alcance muito grande. A gente envia kits caixas com 50 kits para cada instituição, com roupinhas, toquinhas, sapatinho, mantinhas, né, e adornos, que são duplas, em que uma é enterrada com o bebê, outra fica com a família. E todos esses objetos vão fazer parte da caixa de memórias da família, tanto para se despedir do bebê, quanto para isso ser uma memória recorrente para essas famílias valorizarem que esse bebê existiu, darem nome, né, darem essa existência afetiva e emocionalmente saudável para o luto desse bebê que morreu. Hoje nós temos quase 200 tecelãs que contribuem com o nosso projeto, que estão espalhadas pelo Brasil todo. E essas tecelãs relatam, além da alegria de poder tecer essas roupinhas para os bebês, porque é um tema muito sensível para todos nós, e o luto ainda é um tabu na sociedade, elas ainda relatam o benefício disso para elas mesmas, para a saúde emocional, para a saúde mental. Eu costumo dizer assim, para quem está de fora é difícil entender por quê. As pessoas têm um preconceito, né? Tem uma criação aí que cresceu ouvindo que o luto não é bonito, que o luto é feio, ou que a pessoa que guarda as coisas do bebê não é bom para ela, né? A gente tem o hábito de deduzir o que o outro sente. E a gente precisa deixar que a pessoa viva o próprio luto. Então, para quem olha de fora e vê essas roupinhas minúsculas, falar de um bebê morto é quase que intocável. As pessoas não querem falar sobre isso, né? A gente fala de óbito de adulto, de idoso, a gente comenta até o porquê que morreu, mas quando fala num bebê, todo mundo já se fecha totalmente, ninguém quer falar sobre isso, né? E a gente se esquece que todo mundo está passível de passar por isso, seja diretamente com você, seja diretamente com alguém próximo. Então a gente precisa falar sobre isso, né? E quando a gente fala em roupinha de bebê, a gente fala do luto, e a gente fala em luto só em dor, mas o luto ele também é bonito. A gente fala que o luto é o amor que fica, porque só sente o luto quem amou alguém na vida. Aí chamava uma das enfermeiras, olha, se for de tantas semanas, como... Aí elas falam... Aqui... Essa roda de profissionais é muito preciosa, porque assim, esses profissionais vão estar trazendo para nós, então 1h30, eles têm a oportunidade de trazer o que eles vivem nos hospitais ou nos territórios de atuação deles, então essa perda, esse luto, né? Como que eles, o que está acontecendo, então nas empresas que eles trabalham, nos hospitais que eles trabalham. Então nós temos muita troca assim, o que é necessário, quais são as falas, o que precisa ser, quais são os discursos que só complicam o luto.
que não precisa estar no repertório de um profissional da saúde. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso. Protocolos, práticas importantes. Então, a gente tem um momento de troca mesmo. Só que mais que isso, é uma oportunidade desse profissional da saúde trazer a pessoa, ele. Então essa é a caixinha de memórias da Laura. Eu hoje tenho 3 caixas, porque a gente vai guardando coisas, né? Mas essa é a primeira caixa com as memórias que eu fui recolhendo e guardando. Então aqui eu guardei a primeira roupinha dela, eu doei todas as roupas dela, então só ficamos com esse casaquinho, que foi a primeira roupinha. Esse é um diário que eu fui escrevendo algumas memórias, né? A escrita ela é muito terapêutica, né? E ela também conecta a gente com os nossos bebês. Então é um caderno que eu vou escrevendo as memórias da Laura, tudo que a gente viveu durante a gestação. Isso ajuda a gente, né, a construir essas memórias. Essas memórias, primeiro que elas tiram a invisibilidade, né, e a invalidação dessa vida, que é muito comum na sociedade, né? Ah, logo você tem outro, ou foi melhor assim, ou ainda bem que morreu na barriga. Então essas frases muito violentas, elas contribuem para essa invisibilidade, para essa invalidação. Então a caixa de memórias, ela traz essa concretude, né, de memórias, né? Então meu filho existiu, eu sou mãe, eu sou pai. E além disso, para esse ritual, né, de acolhimento, de matar saudades. Então, às vezes eu falo que quando eu tô com muita saudade, assim, eu abro a caixinha e aí eu choro bastante e falo com ela bastante. Depois eu guardo, fica tudo bem, né, entre aspas, assim, porque a saudade nunca vai passar. Hoje a Laura teria 10 anos e ao mesmo tempo assim que a gente tem essa sensação de apagamento, de distanciamento, né? Eu sinto essa presença muito forte dela, principalmente por conta do Instituto, né? Então, muita gente pergunta, nossa, você vai numa roda de luto? Ai, que difícil. Não, porque isso aproxima ela daqui, né? Da gente, de mim. Então, acho que o mais difícil é isso, né? Você pensar como seria com ela aqui, né? Então, a gente fica sempre imaginando como ela seria, se seria parecida com o irmão. E esse sentimento é muito duro, assim, de não ter o seu filho aqui. Ao mesmo tempo, eu sinto ela muito perto, né? Muito próxima, muito significativa na nossa vida.